Já aí. tá aí, ó, Vaguinho. Nunca o técnico foi o problema no Inter. Os jogadores que são o problema. Começando pelo Alan Patrick. Preguiça. O Alex Prestes mandou. Eu acho que... Quando a gente tava só no YouTube, né? Eu acho que talvez o treinador não seja o principal responsável. O Roger não foi, e se o Inter tiver complicações daqui pra frente, o Ramon Dias não será. Porque o elenco do Inter realmente ele é muito fraco. O Alan Patrick, ele tá numa fase muito ruim. Apesar de ter feito o gol, ele não jogou bem. Ele tá realmente muito fraco, assim, tá lento, né? Não diria que é preguiça, mas ele tá lento, ele demora para tomar a decisão e tal. Mas não é o grande problema do Inter, ou o maior problema do Inter. O Inter tem outros problemas de montagem do elenco, né? E aí eu quero colocar aqui que, para mim, na minha visão, a grande parcela de responsabilidade tem que ir para a comanda da direção sobre o momento do Inter. Porque foi a direção que montou esse elenco. Só e foi a direção... Vaguinha, quem tá na Gaúcha pode ver os lances de Juventude Inter na tela aqui também no YouTube de GZH. Eu tenho pouca coisa para comentar sobre o jogo, porque tem esse gol aí e não tem mais nada do Inter. No primeiro tempo não tem nada do Juventude, e no segundo tempo tem o Juventude melhorando um pouquinho e já amassando o Inter, né? No segundo tempo, com o Inter sofrendo demais e permitindo o gol de empate. A direção, só para pegar as últimas contratações, tá? As contratações da gestão do André Mazzucco, que é o diretor executivo, e eu tenho muito cuidado aqui, porque eu não quero atacar pessoalmente ninguém. Eu estou fazendo uma avaliação de um profissional que trabalha no Inter. E não tem aqui nessa minha lista que eu vou ler agora, por exemplo, um jogador que não poderia jogar no Inter por uma questão clínica, que é o Rohel, tá? Mas, por exemplo, os zagueiros que o Inter contratou: Juninho, Cleiton Sampaio e Kaique Rocha. Gente, o Cleiton Sampaio estava na segunda divisão do futebol português. O futebol português, ele é feito de 3 times, historicamente: Porto, Benfica e Sporting. Se alguém aqui apresentar um time português que foi campeão nacional fora desses 3, eu tiro o chapéu, porque eu não lembro. Talvez o Braga, em algum momento, Ok, não sei. uma coisa muito aleatória. Não São esses sei. 3, tem razão. O Inter conseguiu buscar um zagueiro na segunda divisão do futebol português. Mas o Diego Rosa, o Inter trouxe da segunda divisão da Bélgica. Então nós vamos evoluir, nós vamos buscar lá, nós vamos chegar lá na frente, o Maurício. Vamos lá. Laterais. O Inter contratou Natan, Brian Aguirre, Alan Benítez e Ramon. Natan vestiu a camisa do Inter. O Brian Aguirre tá aí, é titular, e até vou dizer que em algum momento ele ajudou, mas longe de substituir a altura e longe de ter qualidade para ser o titular da camisa 2 do Internacional, na minha opinião. São 2 laterais contratados, e o Roger olhou eles e disse que não tinha condições, e teve que achar o Bruno Gomes, que foi o que deu resposta. Exato. Quer dizer, eles vieram e não deu resposta, o Aguirre. Exato. E o Ramon, que a gente viu jogar hoje na Arena contra o Grêmio, que tá emprestado. E aí acaba a desculpa de que não tinha dinheiro, porque o Inter botou dinheiro, eu não sei se foi 7, se foi 6, se foi 5, mas botou dinheiro, botou grana para contratar esse jogador. Aí nós vamos pro meio campo, tá? Nós vamos pro meio campo. Eu vou tirar aqui da avaliação o Alan Rodrigues, porque ele jogou muito pouco, acho que não jogou tão bem, mas é um jogador que... Já pegou um momento muito turbulento do time quando ele entra? Não dá para avaliar, tá? Não dá para avaliar. Mas o Inter contratou o Diego Rosa na segunda divisão da Bélgica. O Inter foi buscar o Ronaldo. E não veio aqui dizer, isso aqui é indicação do Roger. É óbvio que não é indicação do Roger. O Ronaldo é um jogador que estava lá numa lista, provavelmente com outros Ronaldos, outros Richards, e o Roger disse, se é isso aqui que vocês têm para me oferecer, me dá esse aqui que eu já conheço. Pronto, tá? Mas também erra o treinador. Erra o Roger impedir ou avalizar a contratação, né? E o Richard, tá? Aí nós vamos lá, pontas: Carboneiro, que tá por empréstimo, e Vitinho, que veio de graça, tá? E Oscar Romero. Essas foram as últimas contratações do Inter. Então tem as pessoas que trabalham no clube, existem os profissionais e existem aqueles dirigentes ditos os políticos, chamados de políticos, né? Que são grandes colorados. Abnegados, grandes colorados que estão lá. Pois eu quero dizer o seguinte:
para quem tá lá e permitiu isso aqui. Permitiu que o Richard vestisse a camisa do Inter em algum momento. Permitiu que o Rohel jogasse no Internacional. Permitiu que o Cleiton Sampaio viesse da segunda divisão para ser solução em algum momento da zaga. Que se essas pessoas um dia pensarem em ajudar o Inter, que elas de fato ajudem o Inter. Saindo. Por quê? Depois de eu apresentar essa lista aqui, e o torcedor sabe disso aqui, acreditar que a pessoa que permite isso aqui quer ajudar o clube, é impossível. Isso aqui é impossível. Vocês estão colocando o Internacional, sem comentar outros equívocos de gestão, como, por exemplo, não cuidar do Fernando. Quer ficar quanto tempo, Fernando? Não analisar o cenário e saber que a gente já está nessa draga danada e que amanhã ou depois o Fernando... Opa, peraí. O Fernando quer ficar 3 meses em Goiânia? Só 3 meses, Fernando? Pode ficar 4 e volta em novembro para cá, para me ajudar. Esse foi um erro. Eu estou exagerando, tá? Mas eu acho que o torcedor está entendendo o que eu quero dizer. E além de tudo, de passar a parada para o Mundial de Clubes na zona de rebaixamento e não entender. E achar que aquilo ali era obra do acaso. Eu vi entrevista do vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, tomando chimarrão para tentar passar uma imagem de tranquilidade, dizendo, não, janela? Contratar? Nós já contratamos. Tá aí o Alan Benítez, que foi contratado. Esse, para mim, foi o grande erro do Inter. O Inter fez... É um erro de avaliação, de análise do próprio elenco. Outros equívocos. O Inter contratou o Alan Rodrigues depois da fase de oitavas de final contra o Fluminense. Na Copa do Brasil daí. Depois. A reposição ao Fernando foi o Richard. Teve um sala de redação que entrou para a história. Que é um dia depois do fechamento da janela de transferências. O Simon Bianchini, repórter da Gaúcha, informa no microfone da Rádio Gaúcha. O Simon Bianchini, um dos repórteres mais bem informados deste estado do Rio Grande do Sul. O Simon pega o microfone e diz o seguinte: hoje à tarde haverá uma reunião para avaliar o mercado. Tu achou que era o zagueiro? Não. Para dar uma olhada na parte primeiro clínica momento, do mercado. Não, no primeiro momento eu disse, não, mas é tão absurdo isso que eu devo estar sonhando. O César salta da cadeira. Aí eu, como é que é? Vai ter uma reunião depois da janela de transferências? Então, o que estão fazendo com o Internacional é algo que eu jamais vi desde 1987, que eu comecei a entender o que era o futebol, que eu já torcia para as cores vermelho e branco. Eu nunca vi nada parecido, nem na década de 90. O Inter nunca foi buscar um jogador na segunda divisão de Portugal. Vocês que dizem que querem ajudar o clube, se está faltando essa informação para vocês, eu digo agora. Vocês não estão ajudando o clube. Vocês estão prejudicando o clube. E mais uma, para acabar com o domingo dos colorados, que é só uma pá de calzinha nesse domingo. Nas categorias de base do Inter, o Sub-20 foi rebaixado. O Sub-20 foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu nem sei se vai ter a segunda divisão, pode ter virada de mesa. Não, pode até que, tomara que não tenha, para o fiasco não ser maior. Mas foi rebaixado. Nada mudou. Não foi demitido ninguém. Ninguém foi demitido na base do Internacional. Ninguém. Sabe quem que eles demitiram? O Renan, que foi o treinador, e o preparador de goleiros. Sabe qual é o resultado disso, Maurício? O Sub-20 continua trabalhando. Hoje teve um jogo pela Copa Federação Gaúcha de Futebol, que se eu não me engano o troféu é Rui Carlos Osterman. Rui Carlos Osterman. Tá? E o Inter foi jogar em Pelotas. A Folha do Pelotas, o César trouxe a informação, o Pelotas profissional, né? O César trouxe a informação sobre a folha salarial do Pelotas no sala de redação essa semana. Até não sei se foi fora do ar ou foi... Posso falar? Pode. 50 mil reais é a folha salarial do Pelotas. Pega 3 guri dos júniors que estão lá hoje, dá os 50 mil. O Inter tomou 5
do Pelotas. Tinha um monte O de... Internacional tomou 5 do Pelotas. Tinha um monte de Vocês vão sub-20 no... acabar com o Esporte Clube Internacional. Aliás, vocês estão tentando. Vocês não vão conseguir porque a torcida é muito grande, é muito forte. Tem pais iguais a eu, que vão fazer os filhos serem colorados, né? Mas o esforço é muito grande. É muito grande o que vocês estão tentando fazer. É muita força. E tem mais um ano ainda. Sabe que essa situação da base, a gente pega a base dos clubes hoje. Hoje teve a estreia no Campeonato Mundial Sub-20. Isso. E tem jogador do Inter Brasil lá. e México, né? Era isso. O Gustavo Prado tá lá, né? E só que o que o Inter fez este ano em matéria de Sub-20 realmente é algo que a reflexão do Vaguinha ela é importante, tá? E só para lembrar, o Inter foi rebaixado no Sub-20 e no Sub-17 não tem rebaixamento Sub-17. Mas o Inter ficou ali, ó. Esse ano começou, Ele lutou esse pra não ano cair. o Inter começou com algo que é muito forte para a base, e o Inter é um clube dos mais tradicionais dessa competição. O Brasil empatou com o México, tá? Empatou Empatou. 1-1, né? Eu tava acompanhando. Empatou 1-1, o jogo saiu perdendo, empatou o jogo. Mas só para vocês terem uma ideia, O André Prestes, nosso colega jornalista, lembra aqui que Julinho Camargo também foi Também foi demitido. demitido. Né? Mas eu que falo mais. esse era uma Eu me transição. refiro muito mais na política, né? Isso. Eu me refiro muito mais na gestão de futebol, nas ideias de quem tá lá para comandar o clube. Vaguinha, se tu lembrar, na Taça São Paulo deste ano, né, que se refere obviamente ao ano passado, mas que começa lá no inicinho de janeiro, o Inter perde as 3 partidas e faz um gol. É uma coisa assim, é uma campanha que não combina em nada com a história do Inter nessa competição. Pega os 3 times, ninguém sabe de onde é, ninguém sabe os times. Aqueles times que ninguém Ninguém sabe de onde Olhando vem. aqui, o Inter foi 16º no Campeonato Brasileiro Sub-17. Então caiu no Sub-20, 16º no Só que Sub-17. isso, aí hoje vai pro jogo Olha. contra o Pelotas, tem um time que é um time experiente. Por exemplo, o Rodrigo Mamá, lá o goleiro e tal, que é um goleiro de 40 anos ou perto disso e tal. Eu não vejo problema nenhum de um time sub-20 lá e perder o jogo. Tá? Nenhum problema, porque a gente sabe. Hã? 5 é que é esquisito. Mas não pode tomar 5. Não pode tomar 5. Sobretudo por isso que o Vaguinha falou. Tu pode. Tem um monte de jogadores sub-20 que estavam na delegação do Inter, que subiu a serra lá contra o Caxias. Tinha vários fizeram guris, parte da campanha do mas Sub-20. não se justifica. Não justifica é porque, que tu puxa não vida, pode né? tomar 5, entendeu? Não, é isso aí, claro. Tu não pode tomar 5. Não Sobretudo porque se bobear, a gente falou de 3 jogadores, o Vaguinha cita 3 jogadores, mas muitas vezes tu tem um que ganha mais do que a Folha, né? Muitas vezes é isso. O Grêmio, por exemplo, se tu pega os jogadores sub-20 principais do Grêmio, eles ganham bem mais do que 50 mil. Então, realmente a situação ela precisa de muita atenção, porque a base tu não levanta da noite pro dia. Bom, mas sobre o profissional, tá, Lucianinho? A gente está vendo as imagens do jogo, eu volto a ressaltar isso, e eu quero puxar para vocês uma questão. O segundo tempo do Inter, como falou o Vaguinha, não tem chance de gol do Inter. Não. Então você que está na Gaúcha, vai ali olhar. Vai olhar. Tem nada. Com as imagens. O que a gente viu no primeiro tempo, assim, tá? Um time diferente. Eu fiquei satisfeito com o primeiro tempo, porque uma cobrança que eu fazia, e acho que muita gente fazia ao Roger, o Roger não muda o 4-2-3-1. É o mesmo esquema, ou ele muda, ou na direita é um meia apoiador, no máximo isso, né? Um médio apoiador, um meia, ou é um homem de velocidade. Mas no mais é o 4-2-3-1 cansado. Mas o Roger não rendimento troca para um mudou muito, 3-5-2. Hã? O rendimento não mudou muito não com o 4-4-2. Foi um jogo bem Mas aí entra conservador. o que você chamaria de asterisco pelo pouco só tempo para de concluir, trabalho. assim, Sem dúvida. só para tô dizendo concluir. que não mudou nada. Só para concluir, ele fez uma mudança. O Ramon Dias chegou e fez uma mudança. Por exemplo, jogou o Luiz Otávio. Eu até acho que não jogaria, tá? Vou falar bem baixinho aqui, porque a informação da semana é que o Richard treinou entre os titulares. que ele se lesionou. Eu até acho que não jogaria o Luiz Otávio. Mas também não dá para colocar na comanda dele, porque chegou de cara, o treino da semana estava acontecendo, era o Pablo Fernandes que estava no comando do dia a dia, então provavelmente passou. Quem é o primeiro volante? É o Richard. Tá, tudo bem. Tá? Mas houve uma mudança, teve um posicionamento diferente, e o Inter não sofreu no primeiro tempo. E nitidamente foi escalado para não perder o jogo. Com a linha de 4 atrás,
com um zagueiro improvisado na lateral esquerda. O Alan Benítez passou uma vez no primeiro tempo, passou uma outra vez no segundo e nunca mais passou. Era para ter muita gente atrás da linha da bola. Isso. Na hora de sair jogando eram os zagueiros e os laterais. Se tivesse 100% de segurança, um passe entre linhas. Fora isso, bola no Carboneiro. Exatamente. Bola no Carboneiro e bola no Carboneiro. Isso aí, foi isso, entendeu? E o Juventude, como é muito fraco também tecnicamente, não ofereceu resistência. E o primeiro tempo passou uma impressão assim, opa, o Juventude vai sair pro jogo um pouquinho. Se o Inter tiver um pouquinho de calma, vai chegar num contra-ataque, vai matar o jogo. Não teve nada. Não teve absolutamente nada. Vaguinha, tu acha que isso não é porque tem muito jogador frágil? Muito jogador. Quem que o Inter teria? Força. A provocação do César é perfeita. Por exemplo, Vaguinha, quem que o Inter teria? O lateral Isso. esquerdo. Quem que o Inter teria no segundo esquerdo, tempo para conseguir colocar um jogador de velocidade e jogar no contra-ataque? lateral Opções esquerdo. ofensivas o Inter não tem. Vitinho, Não tem ninguém no DM. Quem mais? Não tem ninguém suspenso, é o que o tem. Carboneiro morreu no segundo tempo. Não, o Coitado, Gustavo ficou Prado tá na recebendo bola seleção, de né? 2 em 2 minutos. Gustavo Prado na seleção. Pois é. E aqui não jogava. Não jogar. O lateral esquerdo, por exemplo, o Vitor Gabriel lá que estava nesse jogo. Não, O Vitor Gabriel não foi expulso por um detalhe. no começo do jogo, é verdade. Ele podia ter sido expulso e ter posto o jogo Ele fora. só não foi expulso porque num lance um pouquinho antes, houve um lance mais não ou foi menos expulso. parecido. Não sei. E aí o árbitro não expulsou do Juventude, Na ele deve ter tese, pensado, não vou expulsar o do Inter tese do também. Vaguinha, aquele lance, se é o contrário, tá todo mundo incomodado. Ele vai na altura do joelho, com o pé reto, atinge o joelho Qual do jogador? jogador. O Vitor Gabriel. Não, desculpa. Não teve nada de joelho, Cezinha. Para aí. Não, ele vai na altura do joelho. Negativo. Não viu o lance? Nós vimos e revimos o lance. O jogador do Inter, o Vitor Gabriel, ele tá com o pé arrastado no chão e pega o pé do jogador Não, do ele Juventude. pega e depois sobe, Vaguinho. Não, pega não. o lance todo. Não. Ele pega, eu vi o lance também. Mas não tô dizendo Não, isso, eu só tô dizendo... O Jory analisou de cima a baixo o lance. Ele pega embaixo o pé do jogador com o calcanhar no chão. Não teve nada de joelho, gente. Não, ele avança, talvez na imagem que vocês têm, a imagem que eu peguei, ela não... Enfim, não Não interessa, teve não é nada disso. O Juventude reclamou sem razão. Nesse lance não teve nada. Também não isso. vamos... Não. Que momento do jogo é esse lance? 0-0. O que me assusta é a falta de qualidade. Falta de qualidade. Não te é assusta muito nada, frágil. tu tá feliz, não tem essa Não, de é tá, óbvio que eu tô feliz. preocupado, eu tô assustado, Não, tá assustado nada. Eu não tô nada preocupado. Tá assustado nada, não me que irrita também. Nesse lance aí que ele faz a falta, o gesto dele é completamente equivocado, né? Ele faz um corte pra dentro. Por Um quê? zagueiro, não é um lateral Porque que tem, esse é o elenco tem que velocidade pra entregaram dar o pros corte, colocar o corpo treinadores. adiante, sair É jogando. esse o elenco que entregaram pros treinadores. Então, se o Inter... É que eu defendi o Roger, porque eu entendia que... muito mais eu acreditava que o Roger pudesse daqui a pouco tirar um coelho da cartola, fazer alguma coisa que ele acabou não fazendo, por isso eu defendi tanto o Roger. Mas eu vou defender o Ramon Dias também, podem ter certeza disso. E se o Ramon Dias amanhã ou depois for demitido, tomara que não, né, cara? Tomara que o Inter possa se recuperar, mas se daqui a pouco não tiver uma sequência boa, vem outro treinador, não... A grande parcela de responsabilidade não é dos treinadores, é da direção, que montou um elenco paupérrimo. Eu apresentei aqui as contratações, gente. Eu não tô... Diante de uma Isso questão aqui, ô Vaguinha. façam a avaliação de vocês aí. Hein, O Vaguinha? Inter foi buscar um volante no 12º colocado do campeonato da Turquia, o Aliyanaspor. Vamos brincar com outro, gente. Vamos brincar com outro. Pensem que o clube é de vocês, que é uma empresa de vocês. Pensem. Mas será que eu quero esse profissional para trabalhar aqui? Na minha empresa? Pensem um pouquinho, gente. São dois erros, né? No ano passado, quando o Inter termina em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, a gente dizia, olha, para dar o salto de qualidade, precisa acrescentar jogadores a este elenco, porque senão não vai ter condições. E aí o Inter começa a ter lesões, Bruno Gomes, e o Inter já não reforça aquele elenco. Aí agora vem essa janela, drena jogadores. Bom, aí não tem mágica, né? Esse é o ponto que eu quero aliar com a assinatura com o nobre deputado e o relator. O Inter, só na matemática, tá, Lucianinho? O Inter perde 2 atacantes, que é verdade que jogavam entre pouco e nada, o Wesley e o Valência. Mas eram 2 opções para o treinador, inclusive o novo, chegar e dizer assim, comigo eu vou recuperar os 2. Não, eles não estão mais no elenco, o Wesley e o Valência, mas não houve reposição numérica de peças. O Inter tem 2 atacantes a menos para que o Ramon Dias olhe para trás e possa botar a jogar. E hoje
ou por outro, ontem, agravado porque o cara da seleção brasileira, que está jogando lá, que teve pouca chance aqui, também não estava à disposição. Se o Ramon Dias quisesse fazer assim, Vaguinha, pô, eu vi, tem um guri de vocês aí que está na seleção brasileira, o Gustavo Prado, eu vou botar. Não podia botar porque ele está na seleção. Então ontem, Vaga, não eram 2 a menos. Ontem eram 3 a menos para o ataque. E isto se reproduz para quarta-feira contra o Corinthians, para depois contra o Botafogo no Beira-Rio, porque não haverá Gustavo Prado, continua na seleção, não haverá Valência e Wesley que já foram embora, e o Inter não repôs 3 peças, são 3 a menos.